Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura do livro Pense e Enriqueça, o livro de Napoleon Hill, que tem trazido grandes revelações para nós sobre a lei do sucesso, sobre os princípios que norteiam a vida daquelas pessoas que almejam realização pessoal e que tem algum desejo latente em seu coração que precisa de um impulso de pensamento para colocá-lo em transformá-lo, trazê-lo para a nossa realidade, né? Trazer para o estado físico. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, que trata da persistência, o esforço sustentado que é necessário para que você possa induzir a fé. E a persistência é o 8º passo para essa filosofia de sucesso, para a riqueza. Vamos lá? A persistência é um fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente físico. A base da persistência é o poder da vontade. Força de vontade e desejo, quando combinados adequadamente, formam uma dupla irresistível. Pessoas que acumulam fortuna, em geral, elas são consideradas frias, às vezes cruéis, e muitas vezes são mal compreendidas. O que elas têm é força de vontade, que misturam com persistência, na qual apoiam seus desejos para garantir que alcançarão seus objetivos. Henry Ford, ele era considerado um homem cruel, um homem frio. Esse equívoco advinha do hábito de que Ford, ele executava todos os seus planos com muita persistência. A maioria das pessoas está disposta a abrir mão de seus objetivos e propósitos e desistir ao primeiro sinal de oposição ou infortúnio. Algumas, elas seguem em frente, apesar de todas as oposições, até alcançarem seus objetivos. Essas poucas são os Ford, são os Carnegie, são os Rockefellers, são os Edisons e outros bem-sucedidos extraordinários deste mundo. A palavra persistência, ela pode não ter uma conotação heróica, mas essa qualidade representa para o caráter de uma pessoa o mesmo que o carbono representa para o aço. A construção de uma fortuna em geral envolve a aplicação de todos os 13 princípios da filosofia Pense e Enriqueça. Esses princípios, eles precisam ser compreendidos e aplicados com persistência por todos aqueles que estão interessados em acumular algum dinheiro, em ter alguma realização pessoal transformada em realidade. Se você pretende aplicar o conhecimento que esse livro transmite, seu primeiro teste com relação à sua persistência, ela acontecerá quando você começar a executar as 6 ações que são descritas lá no capítulo 1. Quem lembra? Se você não sabe, volta lá no capítulo 1. Existem 6 ações que você precisa realizar para já começar a transformar aquilo que você deseja em equivalente físico. A menos que seja uma das 2 ou em cada 100 pessoas que tem um objetivo preciso, no qual estão mirando, em um plano preciso para alcançá-lo. Você talvez leia as instruções e depois continue com sua rotina cotidiana e nunca mais haja. Eu peço que nesse ponto você se autoavalie, pois a falta de persistência é uma das principais causas de fracasso. Além disso, a experiência com milhares de pessoas demonstrou que a falta de persistência é uma fraqueza que a maioria tem em comum. Você faz parte da maioria? Então, se você faz parte da maioria, comece a pensar sobre isso e venha fazer parte daquela minoria que está disposta a fazer o que é necessário, por preciso, para transformar o seu desejo no equivalente físico. Além disso, trata-se de uma fraqueza que ela pode ser superada. Superada através de quê? Através do seu esforço. A facilidade com que a falta de persistência pode ser derrotada, ela vai depender inteiramente da intensidade dos desejos da pessoa. Até que ponto o seu desejo ele é tão forte que possa te manter persistindo no seu objetivo. O ponto de partida de qualquer sucesso é o desejo. Tenha isso sempre em mente. Desejos fracos produzem resultados fracos, do mesmo modo que uma quantidade pequena de fogo gera uma quantidade pequena de calor. Se você constatar que lhe falta persistência, essa fraqueza ela pode ser remediada. De que forma? Construindo uma fogueira maior debaixo dos seus desejos. Então continue a ler, continue a me ouvir, continue a assistir esse capítulo até o fim. E depois faça o seguinte, volte no capítulo 1 e comece imediatamente a executar as 6 ações que estão ali indicadas. A energia com a qual você seguir essas instruções
indicará claramente o quanto você deseja acumular dinheiro ou quanto você deseja ter a sua realização pessoal totalmente concretizada aqui neste lugar. Se você constatar que é indiferente, você pode ter certeza de que ainda não adquiriu a sensibilidade à sua idealização, ao dinheiro que você quer acumular, que você precisa possuir, a habilidade que você precisa possuir para ter certeza de acumular o seu equivalente físico. Tal como o rio flui para o oceano, as fortunas fluem em direção aos indivíduos cujas mentes foram preparadas para atraí-las. E neste livro é possível encontrar todos os estímulos necessários para sintonizar qualquer mente normal nas vibrações de pensamento que atrairão os objetos de desejo da pessoa. Se você constatar uma fraqueza na sua persistência, concentre sua atenção nas instruções contidas no capítulo sobre o poder da mente mestra. Está lá no capítulo 9 que nós ainda vamos ler, tá? Nós estamos ainda nesse capítulo sobre persistência e logo mais vamos ler o capítulo da mente mestra. Cerque-se de um grupo de mentes mestras e pelo esforço cooperativo dos integrantes desse grupo, será possível desenvolver a sua persistência. Você encontrará instruções adicionais para o desenvolvimento da persistência nos capítulos sobre autossugestão, que já foi lido, e a mente subconsciente, do capítulo 3 e do capítulo 11. O capítulo 3 também já está aí disponível para que você possa retornar lá e assistir. O capítulo 11 chegaremos em breve. Siga os passos até sua natureza do hábito entregar uma imagem clara do objeto de seu desejo, para sua mente subconsciente, que trabalha continuamente enquanto você está acordado, enquanto você está dormindo. Desse momento em diante, você não será mais prejudicado pela falta de persistência. Esforços espasmódicos ou ocasionais para aplicar as regras nada lhe valerão. E para conseguir resultados, você precisa aplicar todas as regras até que isso se torne um hábito. Não há outro jeito de desenvolver a sensibilidade para aquilo que você quer, seja dinheiro, seja realização pessoal. A pobreza, ela é atraída para a pessoa cuja mente lhe é favorável, assim como o dinheiro é atraído para a pessoa cuja mente foi deliberadamente preparada para atraí-lo e por meio das mesmas leis. A sensibilidade à pobreza, ela se apropriará intencionalmente da mente que não estiver ocupada pela sensibilidade ao dinheiro. Uma sensibilidade à pobreza, ela se desenvolve sem a aplicação consciente de hábitos que a favoreçam. A sensibilidade ao dinheiro, ao contrário, ela precisa ser criada, a não ser que a pessoa já nasça com ela. Compreenda o significado pleno das afirmações do parágrafo anterior e você entenderá a importância da persistência, na acumulação da fortuna ou na sua realização pessoal. Sem persistência, você será derrotado antes mesmo de começar. E com persistência, você vencerá. Se algum dia você teve um pesadelo, você entenderá o valor da persistência. Deitado na cama, quase dormindo, vem a sensação de estar prestes a sufocar. Não consegue se virar, nem mover nenhum músculo. Percebe que precisa começar a recuperar o controle sobre seus músculos e com um esforço persistente e muita força de vontade, você finalmente consegue mover os dedos de uma das mãos. E depois, estende seu controle para os músculos de um braço até conseguir erguê-lo. Então, retoma o controle do outro braço e, por fim, você retoma o controle para a outra perna e, em seguida, estende o controle para a outra perna. Então, com o esforço supremo da força de vontade, você recupera o controle total do seu sistema muscular e acorda do pesadelo. Dando um passo de cada vez, você conseguiu se livrar da armadilha. Talvez você constate que você precisa sair da sua inércia mental com um procedimento semelhante, movendo-se devagar no início, depois aumentando a velocidade até recuperar o controle total, o controle completo sobre a sua vontade. Seja persistente. Por mais lentamente que precise se movimentar no início, com persistência, o sucesso virá. Se você escolher com cuidado seu grupo de mente mestras, terá nele pelo menos uma pessoa que vai ajudá-lo a desenvolver sua persistência. Alguns indivíduos que acumularam fortuna fizeram isso devido à necessidade. Desenvolveram o hábito da persistência porque foram tão fortemente impelidos pelas circunstâncias que precisaram se tornar persistentes.
Não há nada que substitua a persistência. Ela não pode ser suplantada por nenhuma outra qualidade. Lembre-se desse fato e ele vai ajudá-lo no início, quando tudo poderá parecer difícil e lento. Aqueles que cultivaram o hábito da persistência parecem ter um seguro contra o fracasso. Não importa quantas vezes forem derrotados, um dia conseguem chegar ao topo da escada. Às vezes, parecem ter um guia oculto cujo dever é testá-los com todo tipo de experiência desanimadora. Aqueles que se reerguem após uma derrota e continuam tentando, acabam chegando lá. E o mundo comemora. Parabéns! Sabia que você conseguiria. O guia oculto, ele não permite que ninguém alcance o sucesso sem passar pelo teste da persistência. Quem não aguenta, simplesmente não passa de ano. Quem consegue fazê-lo é recompensado generosamente pela sua persistência. Essas pessoas, elas recebem como compensação qualquer objetivo que estiverem buscando. E não é só isso. Recebem algo infinitamente mais importante do que a compensação material. Eles recebem a certeza de que todo fracasso traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Existem exceções à regra. Algumas poucas pessoas, elas conhecem por experiências a solidez da persistência. São aquelas que não aceitaram a derrota como algo além de temporário. São aquelas cujos desejos são encarados com tanta persistência. Tanta persistência que a derrota ela acaba se transformando em vitória. Quando observamos a vida dos outros, nós vemos um impressionante e imenso número de pessoas que são derrotadas e nunca mais se reerguem. E nós vemos, aquelas que encaram a punição da derrota como um estímulo para um esforço maior, essas, felizmente, nunca aprendem a aceitar a marcha ré da vida. Mas o que nós não vemos, o que a maioria jamais desconfia existir, é o silêncio, porém invisível ao poder que vem em socorro de quem continua lutando diante de acontecimentos desanimadores. Se chegamos a falar nesse poder, nós o chamamos de persistência. E deixamos por isso mesmo. Uma coisa nós sabemos: se uma pessoa não tem persistência, ela não consegue ser bem-sucedida em nenhuma área. Enquanto essas linhas vão sendo lidas, que foram escritas pelo Napoleão Hill, ele ergueu seus olhos do trabalho, viu diante dele, a menos de um quarteirão de distância, a grande e misteriosa Broadway de Nova York, o cemitério das esperanças mortas e a porta de entrada das oportunidades. Pessoas do mundo inteiro já foram a essas ruas em busca da fama, da fortuna, do poder, do amor, ou seja lá o que os seres humanos denominam de sucesso. E de vez em quando, alguém se sobressai ao longo da fila de candidatos e o mundo fica sabendo que mais uma pessoa conquistou a Broadway. Mas a Broadway não é fácil nem rápida de conquistar. Ela reconhece o talento e a genialidade e paga por isso em dinheiro apenas depois que a pessoa se recusou a desistir. O segredo para conquistar a Broadway ele está inseparavelmente vinculado a uma palavra: persistência. O segredo é contado na luta de Fannie Hurst, cuja persistência conquistou essa rua conhecida também como Great Right Way, o Grande Caminho Branco. Ela chegou em Nova York em 1915 para transformar a escrita em riqueza. Essa transformação não aconteceu depressa, mas aconteceu. Durante 4 anos, a senhorita Hurst teve uma experiência direta das calçadas de Nova York. Passava os dias trabalhando e as noites esperando. Quando a esperança diminuiu, ela não disse: "Está bem, Broadway, você venceu." O que ela disse foi: "Muito bem, Broadway, você pode vencer algumas pessoas, mas a mim não. Vou forçar você a desistir." A revista The Saturday Evening Post chegou a lhe mandar 36 cartas de recusa antes dela conseguir furar o bloqueio e publicar um texto. O escritor mediano, assim como a pessoa mediana em todas as áreas da vida, teria desistido da profissão após receber a primeira carta de recusa. Ela continuou percorrendo as calçadas durante 4 anos ao som do não. Não dos editores, porque ela estava decidida a vencer. Então veio a recompensa. O feitiço fora vencido. O guia oculto testara Fannie Hurst e ela se mostrara merecedora.
Desse momento em diante, os editores começaram a procurá-la sem parar. O dinheiro veio tão depressa que ela mal teve tempo de contá-lo. Então o pessoal do cinema a descobriu e o dinheiro passou de uns poucos trocados a uma enxurrada. Os direitos cinematográficos de seu romance, Great Lauderdale, Gargalhada, lhe renderam $100 mil. Na época tido como o maior preço já pago por uma história antes da publicação. Os direitos da venda dos livros aumentaram ainda mais a sua fortuna. Você tem agora uma breve descrição do que a persistência é capaz de conquistar. Fanny Host não é nenhuma exceção. Sempre que os homens e mulheres acumulam riquezas, pode ter certeza de que eles primeiro adquiriram persistência. A Broadway dá uma xícara de café e um sanduíche a qualquer mendigo, mas exige persistência daqueles que vão atrás das grandes recompensas. Kate Smith, ele teria dito amém ao ler isso. Ela passou anos cantando diante de qualquer microfone que conseguisse encontrar, sem dinheiro e a troco de qualquer coisa. A Broadway lhe disse, venha buscar, se conseguir aguentar. Ela aguentou. Até que um belo dia, a Broadway se cansou e disse, de que adianta? Você não sabe quando foi derrotada, então diga seu preço e vá trabalhar de verdade. A senhora Smith disse o seu preço. Era um preço alto. Tão alto que uma semana do seu salário era muito mais do que a maioria das pessoas ganhava no ano inteiro. Ser persistente compensa mesmo. Eis aqui uma afirmação encorajadora que traz consigo uma sugestão muito significativa. Milhares de cantoras, cuja habilidade vocal supera a de Kate Smith, estão hoje andando para lá e para cá pela Broadway à procura de uma oportunidade sem sucesso. Incontáveis outras tentaram e desistiram. Muitas até cantavam bem, mas não conseguiram ter êxito porque lhe faltou coragem para continuar seguindo em frente e a Broadway se cansou de mandá-las embora. A persistência é um estado de espírito, portanto, ela pode ser cultivada. Como qualquer estado de espírito, ela se baseia em causas claras, entre as quais o denomino 8 fatores de persistência. Quais são esses 8 fatores de persistência? Primeiro, firmeza de propósito. Saber o que se quer é o primeiro e talvez o mais importante passo em direção ao desenvolvimento da persistência. É um motivo sólido. O motivo sólido, ele força a pessoa a superar muitas dificuldades. Outro é o desejo. É comparativamente fácil adquirir e manter a persistência quando se está buscando o objetivo de um desejo intenso. Autoconfiança. Acreditar na própria capacidade de executar um plano incentiva a pessoa a seguir esse plano com persistência. A autoconfiança, ela pode ser desenvolvida por meio do princípio descrito no capítulo 3. Nós já lemos o capítulo 3 sobre a autossugestão. O planejamento organizado. Planos organizados, eles são, muito embora eles possam ser fracos e pouco práticos, eles incentivam a persistência. Outro fator é o conhecimento preciso. Saber que se tem planos sólidos, com base na experiência ou na observação, ele incentiva a persistência. Supor, em vez de saber, destrói a persistência. Cooperação, empatia, compreensão e uma cooperação harmoniosa com os outros, eles tendem a desenvolver a persistência. Força de vontade. O hábito de concentrar os pensamentos na construção de planos para alcançar um propósito firme conduz à persistência. O hábito. O que é o hábito? A persistência, ele é o resultado direto do hábito. A mente o absorve e ele se torna parte das experiências diárias que ele alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, ele pode ser eficazmente curado por meio da repetição de atos de coragem. Todos que já serviram ativamente numa guerra sabem disso. E antes de concluir o tema da persistência, analise-se e determine em que quesito, se for o caso, você carece dessa qualidade essencial. Avalie-se de maneira corajosa, ponto a ponto, e veja quais dos outros fatores de persistência lhe faltam. Essa análise talvez conduza a descobertas que lhe proporcionarão um domínio renovado de si mesmo. Agora fiquem alertas. Existem 16 sintomas da falta de persistência. Observe, por gentileza, se você
se enquadra em algum desses sintomas. Aqui você vai encontrar quais são os verdadeiros inimigos que o separam de um sucesso notável. E não são apenas os 16 sintomas que indicam uma fraqueza na persistência, mas também as causas de forma subconsciente e profundamente enraizadas dessa fraqueza. Estude a lista com cuidado, analise-o com frequência se você realmente desejar saber quem é e o que é capaz de realizar. São estas as 16 fraquezas que precisam ser dominadas por todos aqueles que acumularam e que acumulam riquezas. Primeiro, não reconhecer e definir com clareza exatamente aquilo que se quer. Segundo, procrastinação com ou sem causa. Em geral, a procrastinação é sustentada por um conjunto formidável de álibis e um conjunto de desculpas. Terceiro, falta de interesse em adquirir conhecimento especializado. Quarto, indecisão. O hábito de transferir responsabilidade em todas as ocasiões, em vez de encarar as questões, também são sustentadas por álibis. Quinto, o hábito de se apoiar em álibis, em vez de criar planos precisos para solucionar o problema. Sexto, arrogância. Há pouco remédio para esse mal e nenhuma esperança para que ele padeça. Sétimo, indiferença. Em geral, a indiferença é revelada através da disposição para aceitar meios termos em todas as ocasiões, em vez de encarar a oposição e combatê-la. Oitavo, o hábito de culpar os outros pelos próprios erros e de aceitar circunstâncias desfavoráveis como se elas fossem inevitáveis. Nona, fraqueza de desejo. É o resultado de negligência em escolher motivos que impelem a agir. Décima, disposição até certo entusiasmo para desistir diante do primeiro sinal de derrota, baseada em um ou mais dos 6 medos fundamentais. 11ª, falta de planos delineados por escrito para que possam ser analisados. 12ª, o hábito de não dar continuidade a projetos ou de não agarrar uma oportunidade quando ela se apresenta. 13ª, esperar em vez de querer. 14ª, o hábito de se contentar com a pobreza em vez de mirar na riqueza, uma ausência geral de ambição para ser, fazer e ter. 15ª, procurar todos os atalhos para a riqueza, tentando obter sem dar um equivalente justo. Em geral demonstrado no hábito de fazer apostas arriscadas ou tentar obter pechinchas. 16ª, medo da crítica. É o medo da crítica que leva ao fracasso na criação e execução de planos em ação devido ao que os outros vão pensar, o que os outros vão fazer ou mesmo dizer. Esse inimigo, ele deveria estar lá no alto da lista, pois em geral existe na mente subconsciente da pessoa onde sua presença não é reconhecida. Aí você precisa ver quais são os 6 medos fundamentais que nós ainda vamos compartilhar com vocês aqui. Nós vamos examinar alguns sintomas do item 16. Um dos medos é o medo da crítica. A maioria das pessoas ela permite que parentes, que amigos e as pessoas em geral as influenciem a tal ponto que não conseguem viver as próprias vidas simplesmente pelo medo da crítica. Você é uma vítima do medo da crítica? Muitos cometem erros no casamento, assumem essa escolha e passam a vida desanimados e infelizes por terem as críticas que poderiam advir caso corrigissem o erro. Qualquer um que já se curvou diante dessa forma de medo conhece os danos irreparáveis que ela causa ao destruir a ambição, a autoconfiança e o desejo de sucesso. Milhões de pessoas deixam de ampliar sua educação depois de concluir o ensino básico por terem medo de críticas. Incontáveis homens e mulheres, tanto jovens quanto velhos, eles permitem que parentes destruam suas vidas em nome do dever por temerem as críticas. O dever não exige que ninguém se submeta à destruição de suas ambições pessoais e do direito de viver a própria vida como bem quiser. As pessoas que se recusam a encarar riscos nos negócios por medo da crítica, que poderá surgir caso fracassem, o medo da crítica nesses casos é mais forte do que o desejo de sucesso. Pessoas demais se recusam a estabelecer objetivos precisos para si mesmas ou deixam até de escolher uma carreira por temerem as críticas de parentes e amigos, que poderão dizer, não mire tão alto, as pessoas vão achar que você enlouqueceu. Quando Andrew Carnegie sugeriu que eu dedicasse 20 anos
a organização de uma filosofia de sucesso pessoal, meu primeiro impulso de pensamento foi temer o que as pessoas poderiam dizer. A sugestão estabeleceu um objetivo para mim muito maior do que qualquer um que eu já tivesse imaginado. Na mesma hora, minha mente começou a criar álibis e desculpas, todas derivadas do inerente medo da crítica. Algo dentro de mim disse: você não vai conseguir. O trabalho é grande demais, exige muito tempo. Os seus parentes vão pensar o que de você? Como você vai ganhar a vida? Ninguém nunca organizou uma filosofia de sucesso. Que direito você tem de pensar que pode fazer isso? Quem é você? Aliás, quem é você para mirar tão alto? Lembre-se da sua origem humilde. O que você sabe sobre filosofia? As pessoas vão pensar que você é maluco. E pensaram mesmo. Por que ninguém mais fez isso antes? Essas e muitas outras perguntas surgiram na minha mente e exigiram atenção. Era como se o mundo inteiro tivesse de repente voltado sua atenção para mim com o propósito de me ridicularizar até me fazer desistir de qualquer desejo de seguir a sugestão do Sr. Carnegie. Eu tive nesse momento uma bela oportunidade para matar a ambição antes dela assumir o controle sobre mim. E mais tarde, após analisar milhares de pessoas, eu descobri que a maioria das ideias, ela nasce morta e precisa que se injete nela os sopros da vida na forma de planos precisos de ação imediata. Gente, vale a pena ler de novo. A maioria das ideias nasce morta e precisa que se injete nelas o sopro da vida na forma de planos precisos de ação imediata. A hora de cuidar de uma ideia é quando ela nasce. Cada minuto de vida lhe dá uma chance melhor de sobreviver. O medo da crítica é a causa da destruição da maioria das ideias que nunca chegam aos estágios de planejamento e da ação. Muitos acreditam que o sucesso material é o resultado de oportunidades favoráveis. Há certas verdades nessa crença, mas as pessoas que dependem exclusivamente da sorte, quase sempre elas se decepcionam. Elas se decepcionam porque elas ignoram outro fator importante que precisa estar presente antes de poder ter certeza de sucesso. Trata-se do conhecimento por meio do qual as oportunidades favoráveis elas podem ser criadas. Durante a Grande Depressão, o comandante W.C. Fields ele perdeu todo o seu dinheiro e se viu sem renda, sem emprego e sem o seu ganha-pão. O teatro Vaudeville, que foi extinto. Além disso, ele tinha mais de 60 anos. Idade que muita gente se considera velha. De tão ansioso para voltar à ativa, ele se ofereceu para trabalhar sem remuneração numa nova área, ou seja, no cinema. E para culminar seus outros problemas, ele caiu e machucou o pescoço. Para muita gente, esse teria sido o momento de baixar os braços e desistir. Mas Fields foi persistente. Ele sabia que se seguisse em frente, mais cedo ou mais tarde, as oportunidades elas viriam. E de fato, as conseguiu, mas não por sorte. Marie Dressler se viu destituída, sem dinheiro e sem emprego, quando tinha mais ou menos 60 anos. Ela também foi atrás das oportunidades e as conseguiu. Sua persistência lhe proporcionou um triunfo espantoso numa fase tardia da vida, muito depois da idade em que a maioria dos homens e mulheres já desistiram da ambição de ter sucesso. Ed, cantor, ele perdeu seu dinheiro em 1929, na quebra da Bolsa de Valores, mas ainda lhe sobraram sua persistência e sua coragem. Com elas, além de 2 olhos saltados, ele conseguiu voltar à ativa com uma renda de $10 mil mensais. E de fato, se tiver persistência, uma pessoa ela pode se virar o suficiente sem muitas outras qualidades. A única oportunidade na qual nós não podemos nos dar o luxo de confiar é aquela... Desculpa, vamos lá. Vou reformular. A única oportunidade na qual podemos nos dar ao luxo de confiar é aquela que nós mesmas fabricamos. Essa oportunidade, ela surge pela aplicação da persistência. O ponto de partida é a clareza de propósito. Examine as primeiras 100 pessoas que encontrar. Pergunte-lhes o que mais querem da vida e 98 delas não conseguirão lhe dizer. Se você as pressionar por uma resposta, algumas responderão segurança, muitas dirão dinheiro, umas poucas dirão felicidade, outras dirão fama e poder,
Outras ainda dirão reconhecimento social, vida confortável, saber cantar, dançar e escrever, mas nenhuma será capaz de definir esses termos ou proporcionar a mais íntima indicação de um plano pelo qual esperam alcançar esses desejos vagamente expressados. A riqueza, ela não reage a vontades. Ela reage apenas a planos organizados que são sustentados por desejos precisos com uma persistência constante. Como desenvolver a persistência? Existem 4 passos simples que conduzem ao hábito da persistência. Eles não exigem alto nível de inteligência ou mesmo nível de instrução. Eles exigem apenas um pouco de tempo e um pouco de esforço. E os passos necessários vocês vão conhecer agora. Primeiro passo, para que você possa desenvolver a persistência. Primeiro, você precisa ter clareza de propósito, sustentada por um desejo ardente de que ele se realize. Segundo, um plano preciso, exposto em uma ação contínua. 3. Uma mente bem fechada contra quaisquer influências negativas e desanimadoras, incluindo as sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4. Uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que o incentivarão a perseverar tanto no plano quanto no propósito. Vocês entenderam, gente? Olha só, clareza de propósito, um plano bem preciso, uma mente bem fechada contra qualquer influência negativa que te possa desanimar e se aliançar com pessoas, uma ou mais pessoas que vão te incentivar a persistir no teu plano, tanto no teu plano quanto no teu propósito. Então, esses 4 passos, eles são essenciais para o sucesso em qualquer área da sua vida. Todo o propósito dos 13 princípios da filosofia Pensa em Riqueza é possibilitar que esses 4 passos sejam dados por uma questão de hábito. Ou seja, você precisa desenvolver esse hábito dos 13 princípios da filosofia Pensa em Riqueza. Esses são os passos pelos quais nós podemos controlar nosso destino econômico. Esses são os passos que conduzem à liberdade e à independência de pensamento. Esses são os passos que conduzem à riqueza, seja ela pequena ou grande. Eles abrem caminho para poder, fama e reconhecimento mundial. São os 4 passos que garantem oportunidades favoráveis. São esses passos que transformam sonhos em realidades físicas. E que também são esses passos que conduzem ao controle do medo, do desânimo e da indiferença. E existe uma recompensa magnífica para todos que aprendem a dar esses 4 passos. Ela consiste no privilégio de decidir o próprio destino e de fazer a vida pagar qualquer preço que se peça. Eu não tenho como saber os fatos, mas atrevo-me a conjecturar que o grande amor da senhora William Simpson por um homem não foi acidental, e tampouco resultado apenas de oportunidades favoráveis. Em cada passo do caminho existira um desejo ardente e uma busca cuidadosa. Seu primeiro dever era amar. Qual é a melhor coisa do mundo? Jesus chamou de amor. Não de regras criadas pelos homens, críticas, amargura, calúnias, casamentos políticos, mas de amor. O Allen Simpson sabia o que queria. Não depois de conhecer o príncipe de Gales, mas bem antes disso. Por 2 vezes, quando ela falhou em encontrar, teve a coragem de continuar sua busca. Sê fiel a ti mesmo, e disso decorrerá, como do dia decorre a noite, que não poderá ser falso com homem nenhum. Sua ascensão do anonimato foi lenta, progressiva, persistente e certeira. Ela obteve êxito quando as chances eram inacreditavelmente pequenas. E seja você quem for, e pense o que pensar sobre o Allen Simpson e o rei que abriu mão de sua coroa por seu amor. Ela foi um exemplo espantoso de persistência aplicada. Uma instrutora das regras de autodeterminação com quem o mundo inteiro poderia obter lições preciosas. E o rei Eduardo? Que lição nós podemos aprender de sua experiência num dos maiores dramas pessoais do século XX? Ele pagou um preço alto demais pelo afeto da mulher que amava. Só ele poderia responder a essa pergunta. Ao restante de nós, cabe apenas fazer conjecturas. O que sabemos é o seguinte: o rei veio ao mundo sem o próprio consentimento. Ele nasceu muito rico
sem ter pedido por isso. Ele foi persistentemente perseguido para se casar. Políticos e funcionários públicos de toda a Europa jogaram aristócratas com títulos e princesas aos seus pés. Como ele era o primogênito, ele herdou uma coroa que não buscava e que talvez ele nem desejasse. E por mais de 40 anos, ele não foi um homem livre. Ele não pôde viver a vida como queria. Ele teve pouca privacidade e, por fim, assumiu deveres que lhe foram impostos quando ele subiu ao trono. E alguns dirão, com todas essas bênçãos, o rei Eduardo, ele deveria ter encontrado paz de espírito, contentamento e alegria de viver. A verdade é que por trás de todos os privilégios, de todo o dinheiro, fama e poder herdados, havia um vazio que só o amor podia preencher. Seu maior desejo era o amor. Muito antes de conhecer o Ali Simpson, ele sem dúvida devia sentir essa emoção universal lhe apertando o peito, batendo a porta da sua alma e gritando para se expressar. A decisão do rei Eduardo de abrir mão da coroa britânica, em troca do privilégio de viver o resto da vida com a mulher que escolhera, demandou coragem. A decisão ela teve também um preço, mas quem é que tem o direito de dizer que foi um preço alto demais? Como sugestão, e qualquer um que recrimine o Duque de Windsor por seu desejo de amor, o ter levado a se declarar abertamente e a abrir mão do seu trono em troca dele, lembre-se de que essa declaração aberta não era essencial. Ele poderia ter seguido o costume de relacionamento clandestino, ou ter um caso de amor secreto, como prevaleceu na Europa por séculos, sem abrir mão nem do trono, nem da mulher que escolhera, e nem a igreja, nem o público teriam reclamado. No entanto, esse homem incomum era feito de uma fibra mais forte. Seu amor era profundo e sincero. Ele representava a única coisa que, acima de todo o resto, Eduardo realmente desejava. E, portanto, ele pagou o que queria e pagou o preço que lhe foi pedido. A maior parte do mundo hoje em dia, ele aplaudiria o Duque de Windsor e William Simpson pela persistência em encontrar a maior recompensa da vida. E todos nós podemos nos beneficiar seguindo o exemplo deles em nossa procura por aquilo que exigimos. Que poder místico dá às pessoas persistência, a capacidade de vencer as dificuldades? Que poder é esse? Será que a qualidade da persistência ela produz na mente da pessoa algum tipo de atividade espiritual, mental ou química que dá acesso a forças sobrenaturais? Será que a inteligência infinita se coloca do lado de pessoas que seguem, lutando depois da batalha ter sido perdida, com o mundo inteiro contra si? Essas e muitas outras perguntas semelhantes surgiram na minha mente ao observar pessoas como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de proporções gigantescas com pouca coisa além de persistência. Ou mesmo Thomas Alva Edison, que com menos de 3 meses de instrução, 3 meses de instrução, ele se tornou o principal inventor do mundo e transformou a persistência no fonógrafo, no projetor cinematográfico e na lâmpada incandescente. Sem falar em umas centenas de outros inventos úteis. Eu tive o privilégio de analisar e estudar de perto tanto Thomas Alva Edison quanto Henry Ford, ano após ano, durante um longo período, de modo que falo por experiência própria quando eu digo não ter encontrado nenhuma qualidade, exceto a persistência em nenhum dos dois que pudesse sugerir remotamente a origem do seu estupendo sucesso. Considere, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analise sua vida, compare-o com pessoas bem-sucedidas e observe como todas têm em comum um traço que se destaca: a persistência. Se você tiver real interesse em estudar o estranho poder que confere a persistência, tamanha potência, leia uma biografia de Maomé, em especial aquela escrita por Issad Bey. Essa breve crítica do livro assinada por Thomas Sugri no New York Herald Tribune proporciona um vislumbre do raro prêmio reservado àqueles que dedicarem o tempo necessário a ler a história toda de um dos mais espantosos exemplos do poder da persistência conhecidos em toda a civilização. O último grande profeta. Críticas de Thomas Sugri. Maomé, ele foi um profeta, mas nunca realizou milagre nenhum. Ele não era um místico, não tinha instrução formal,
só iniciou sua missão aos 40 anos. Quando anunciou seu mensageiro divino e afirmou carregar a palavra da verdadeira religião, ele foi ridicularizado e taxado como louco. Ele foi banido de Meca, que era sua cidade natal, e seus seguidores foram privados de seus bens terrenos e exilados para o deserto junto com ele. Após 10 anos pregando, ele não tinha conseguido nada a não ser desterro, pobreza e ridículo. Apesar disso, menos de 10 anos depois, ele era governante de Meca e líder de uma nova religião mundial que se espalharia até o Danúbio e os Pirineus antes de exaurir a energia que lhe insuflou. Essa energia assumia 3 formas: o poder das palavras, a eficácia da prece e a identificação do homem com Deus. A carreira de Maomé ela nunca fez sentido. Ela nasceu no ramo pobre de uma família importante de Meca. Como essa cidade encruzilhada do mundo, lar da pedra mágica chamada Kaaba ou Kaaba, grande centro mercantil e eixo de rotas comerciais, era insalubre. As crianças lá nascidas eram mandadas para o deserto, onde os beduínos se encarregavam de criá-las. Maomé foi criado assim, tirando força e saúde do seio de amas de leite nômades. Pastoreava ovelhas e não demorou a ser contratado por uma rica viúva para liderar as suas caravanas. Viajou por todo o mundo oriental, conversando com muitos homens de crenças diversas e observou o declínio da cristandade em seitas rivais. Quando contava 28 anos de idade, Khadija, a viúva, reparou nele e o desposou. Ao longo dos 12 anos seguintes, Maomé levou a vida de um comerciante rico, respeitado e muito astuto. Então ele começou a vagar pelo deserto. E certo dia ele voltou de lá com o primeiro verso do Alcorão dizendo a Khadija que o arcanjo Gabriel tinha aparecido para ele e lhe informado que ele seria um mensageiro divino. O Alcorão, palavra revelada de Deus, foi a coisa mais próxima de um milagre na vida de Maomé. Ele não era um poeta, não possuía o dom das palavras, mas os versos do livro sagrado, conforme ele os recebeu e receitou para os fiéis, eram melhores do que os versos que os poetas profissionais das tribos conseguiram produzir. Para os árabes, isso era um milagre. Para eles, o dom das palavras era o maior de todos os dons e o poeta era todo poderoso. Além disso, o Alcorão diria que todos os homens eram iguais perante Deus e que o mundo deveria ser um estado democrático, o Islã. Foi essa heresia política somada ao desejo de Maomé de destruir todos os 360 ídolos no pátio de Kaabe que o fez ser banido. Os ídolos levavam as tribos do deserto a Meca e isso significava comércio. Assim, os negociantes de Meca, os capitalistas, entre os quais ele antes se incluía, voltaram-se contra Maomé. Ele então se refugiou no deserto e exigiu soberania sobre o mundo. Começou a ascensão de Islã. Do deserto veio uma chama que não podia ser apagada. Um exército democrático lutando como uma só unidade e preparado para morrer sem pestanejar. Maomé convidara judeus e cristãos a se unirem a ele, pois não estava construindo uma nova religião, e sim convocando todos aqueles que acreditavam num Deus uno para se juntarem numa única fé. Se judeus e cristãos tivessem aceito o seu convite, o Islã teria conquistado o mundo. Eles não aceitaram. Não quiseram aceitar sequer sua inovação da guerra humanizada. Quando os exércitos do profeta Maomé adentraram Jerusalém, ninguém foi morto por causa da fé. Séculos mais tarde, quando os cruzados adentraram a cidade, nenhum muçulmano, homem, mulher ou criança foi poupado. Mas uma ideia muçulmana, os cristãos aceitaram: o lugar do conhecimento, a universidade. Visionários religiosos como Maomé, líderes de negócios como Thomas Edison, Henry Ford e Andrew Carnegie, líderes políticos como Samuel Adams, artistas como Fanny Hurst, Kate Smith e W.C. Fields, cosmopolitas como o Ali Simpson e o Duque de Windsor, seja qual for a sua vocação, pessoas como essas, em todas as eras da humanidade, demonstraram o tremendo poder do 8º passo para a riqueza, que é a persistência, um esforço sustentado diante de todos os riscos e de toda a adversidade. O que é persistência? Na voz de Napoleão Hill, todo esforço sustentado diante de todos os riscos e de toda a adversidade.
Persistência, ela cria fé. E a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso, o ponto de partida para toda acumulação de riqueza e a única maneira de mobilizar a força da inteligência infinita. O grande poder, ele não pode ser acumulado por meio de nenhum outro princípio, senão o da mente mestra. No próximo capítulo, capítulo 9, nós faremos a leitura do poder da mente mestra. Quero mais uma vez te agradecer por estar comigo nessa jornada de leitura, lendo Pense e Enriqueça. Um livro que faz a diferença na vida de pessoas e que eu espero que possa fazer diferença na minha e na sua vida. Beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau!